Glória a Deus, boa noite, igreja amada do Senhor. Que alegria estarmos aqui reunidos em mais um culto da Jucade, temática Prontos para Subir, subtema modo vigia on, modo vigia ligado. Nós entendemos o termo on, o termo off, ligado, desligado, modo vigia on, e nós vamos falar então, vamos abordar este subtema, mas vamos falar primeiramente acerca do tema de hoje, que é prontos para subir. Para nós darmos início a esta palavra e seguimento a este culto, eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Por gentileza, meu pastor, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Te bendizemos, Deus, glorificamos e bendizemos o teu eterno nome, que aqui estás a nos dirigir diante da tua gloriosa e majestosa presença. Delegados que foram os 5 minutos de oração, já tivemos também, Pai, uma maravilhosa, uma tremenda ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e com certeza agora também capacita-nos, unge-nos para que estejamos atentos, focados à palavra que já colocaste no coração do teu servo, o presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor, muito obrigado, glórias ao nosso bom Deus. Prontos para subir é esta temática. Quando nós falamos de prontos para subir, quando refere-se subir, trata-se do arrebatamento da igreja, trata-se da vinda de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, estar pronto para subir é estar pronto para o arrebatamento, é estar pronto para o encontro de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja. E ainda não abra a palavra, já nós vamos estar abrindo, mas 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz: irmãos, um vocativo que trata da igreja, da menina dos olhos de Deus, irmãos, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, a vinda de Cristo vai acontecer. A vinda de Cristo é algo inevitável. Jesus falou mais da sua vinda do que muitos imaginam. E pode colocar no data show, João 14, versículo 2 e 3, a igreja acompanha comigo, e nós vamos entender isso aqui. Olha o que Jesus declarou para os seus discípulos e para aqueles que ali estavam o ouvindo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Segue. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei, igreja. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Cristo vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Isso é inevitável. Ele vai vir nos buscar. Ele voltará para nos buscar. Abra comigo agora, sim, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Quando os encontraram, digo amém. Os que ainda não encontraram, acompanhem juntamente comigo a leitura. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos claro que Jesus vai voltar para arrebatar a tua igreja, nós temos claro que Ele vai arrebatar a tua igreja. A promessa da volta de Cristo, ela não é simbólica, amados, ela é literal. É um dos pontos que são vaticínios da palavra de Deus, que não são condicionais, que não tem uma condição. Se houver isso, ele volta para arrebatar a sua igreja. Não, é algo vaticinal, é algo que vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer, quer nós queiramos ou não, quer o diabo intente ou não,
não tem quem possa impedir o arrebatamento da igreja. Ele vai acontecer. E nós temos que estar prontos para este momento. Nós temos que estar aptos, nós temos que estar cientes deste momento. Apocalipse, eu vou só citar para a igreja, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: eis que venho, Jesus falando, como vem o ladrão. Eis que venho, como vem o ladrão. O ladrão, ele não diz a hora que ele vai vir. Um evento assim é algo inesperado, é algo que ninguém aguarda, é algo que ninguém espera, é algo que acontece de forma súbita, é algo que acontece sem que a pessoa consiga dizer quando vai acontecer. Então ele vem como vem o ladrão, de forma inesperada, de forma que ninguém pode dizer, dia tal Cristo estará arrebatando a sua igreja, dia tal ele estará vindo. A continuação desse texto, desse versículo diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia, amados, e guarda a sua veste. Bem-aventurado aquele que está de prontidão, aquele que está atento a tudo que está acontecendo. E nós vamos falar agora, dada essa introdução, deste subtema, modo vigia 1. Estar no modo vigia, estar pronto para subir, melhor colocando, exige que nós estejamos com o nosso modo vigia ligado. Eu vou repetir: estar pronto para subir, estar pronto para ser arrebatado, estar pronto para encontrar-se com o Senhor nos ares, ao ressoar a última trombeta, estar pronto para este episódio, para este momento, como jamais houve nem haverá. É necessário que a pessoa esteja com o modo vigia ligado, com o modo vigia 1, com o modo vigia funcionando plenamente. Nós vamos fazer duas leituras, Mateus 24, 42, ministro Yuri, Mateus 25, 13, ministro Lucas André. Ok? As duas leituras podem ser sequenciais. Mateus 24, 42, ministro Yuri, nós vamos esse contexto, rapidinho, ministro, esse contexto fala do tempo de Noé, e depois, ministro Lucas, Mateus 25, versículo 13, que fala das 10 virgens, da parábola das 10 virgens. Pode ler, por gentileza. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ministro Lucas, por gentileza. Amém. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia, nem a hora. Glória a Deus. Muito obrigado, amados ministros do Senhor. Amados, é algo que é categórico. Nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar atentos, nós devemos estar com o modo vigia ligado, ativado, pronto, porque nós não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos quando a igreja será arrebatada. Nós temos ciência de que nós estamos vivendo o último tempo aqui nesta terra, o tempo derradeiro, o tempo final. O ministro Anderson falou disto ontem, o nosso pastor na doutrina, segunda-feira, deve trazer uma palavra que eu sei que vai impactar a igreja. Então, nós devemos estar atentos a tudo que está acontecendo. Nós vivemos hoje em dia em um tempo de distrações, excesso de informação e pouco discernimento espiritual. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Jesus, nós lendo esses textos, lendo tudo isso, nós temos o entendimento, a visão clara, o discernimento de que Jesus nunca escondeu que voltaria, mas ele deixou claro que nem todos estariam prontos, nem todos estariam preparados para a sua vinda, nem todos estariam preparados para o arrebatamento da igreja. Lucas capítulo 18, versículo 8, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então a pergunta não é se Jesus vai voltar, nós sabemos que ele vai voltar. A questão é como ele vai nos encontrar. Como ele nos encontrará, de que maneira eu, você, nós estaremos. Nós sabemos que no mundo digital, só tomar uma água aqui rapidinho. Até as pessoas que já têm uma certa idade sabem disso que eu vou falar. No mundo digital, vou pegar o exemplo do celular. Quando nós colocamos o celular
no modo espera, ou no modo silencioso, ou no modo não perturbe, ou no modo soneca, isso consome pouca energia. Pouca energia, consome pouca energia do aparelho. Quando a gente traz para o nosso subtema, e nós ativamos, imaginemos, eu estou trazendo um entendimento para a gente, nós ativamos o modo vigia, isso exige que nós tenhamos sensores ativos em nós. Sensores de vigilância, sensores de advertência, sensores de percepção, sensores em nossas vidas que vai fazer com que nós leiamos a palavra, oremos, congreguemos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, muito mais quando vemos que o tempo se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima. Então isso, de certa forma, vai consumir mais energia de quem está no modo vigia. Vocês estão entendendo? Quem está com o modo vigia ligado requer esforço, requer atenção, requer diligência, requer cuidado, requer entrega, requer renúncia, requer prontidão. Então, tudo isso faz parte de nossas vidas. Nós aqui, quando eu falo nós, não só essa igreja, mas outras igrejas espalhadas por aí afora, estão atentas, estão preparadas, estão prontas, estão com o modo vigia 1. E nós que somos vigilantes, temos que ter essa percepção. Esse modo vigia, ele exige que esses sensores fiquem ativados. E para o cristão, para mim, para você, vigiar não é apenas parar e ficar olhando para o céu, mas é cuidar do que acontece na terra enquanto nós aguardamos o retorno do Rei, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, amados. Vigiar não é medo. Vigiar não é você ficar com medo, ficar apavorado. Vigiar é uma consciência espiritual ativa. É você estar com a sua consciência espiritual ligada, ativa, compreendendo tudo o que está acontecendo. Eu lembrei de uma palavra ministrada recentemente pelo nosso pastor, por outros amados também, sobre Gideão. Nós lembramos da história de Gideão. Gideão foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Então Gideão chega lá com Israel e convoca todos os homens de Israel para a peleja, para irem para a batalha, para a guerra. Quando o Senhor olha, foi levantado 32 mil homens. O Senhor olha e fala: Gideão, é muita gente que está contigo, macho. Tira esse pessoal daí, tem gente demais. Vão dizer que foram vocês, na força do braço de vocês, que conseguiram vencer essa batalha. Faz o seguinte, pede para todo mundo que é tímido, para todo mundo que é medroso, voltar para casa, não é obrigado a ir para a batalha, não. Desses daí, voltaram 22 mil. Ficaram quantos? 10 mil permaneceram com Gideão. O Senhor olha e falou: rapaz, ainda tem muita gente, 10 mil, ainda vão dizer que é força do braço, que não é dependência minha, que não foi livramento de Deus. Faz o seguinte, desce até o vale, lá tem água, e observa lá quando eles forem beber água. Aqueles que beberem água como cachorro, esses, como cachorro que eu quero colocar, para você entender, é aquele que se debruça na água, bota a boca na água e sai bebendo. Eu lembro até do pastor dando exemplo, a pessoa se ajoelha e cai de boca na água e bebe água como se estivesse desesperado. Esses daí você manda embora. Aqueles outros que estiverem com o modo vigia ligado, aqueles que estiverem com o modo vigia on, esses você coloca à parte. Aí Gideão está lá e começa a observar. Aí a maioria caiu de boca, foram todo mundo para o chão, outros estavam aqui do lado. Pegava água aqui, bebia, estava aqui, mão na espada, ligado, atento, dado um pouco de água, bebia, e Gideão observou. 300 estavam com o modo vigia ligado. Aí o Senhor disse para Gideão: são com esses 300 homens que eu vou dar livramento a Israel. E nós conhecemos a história e assim houve. Então isso é um aprendizado para todos nós devemos estar com este modo vigia 1, este modo vigia ligado, essa percepção, essa sensibilidade, este entendimento do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo à nossa volta, tendo discernimento e entendimento espiritual. 1 Tessalonicenses 5:6, por gentileza, data show. 1 TS 5:6. Aí, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Assim, pois, não durmamos
como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amados, vigiar é estar espiritualmente acordado. Vigiar é discernir o tempo. Vigiar é não se acostumar com o pecado, não se amoldar ao pecado, não tomar os moldes do pecado. Vigiar é manter comunhão constante com Deus. Isto é vigilância. Isso é estar vigilante, isso é estar atento, isto é estar com a visão daquilo que está acontecendo à nossa volta. É nós estarmos espiritualmente acordados, atentos, é nós discernirmos tudo o que está acontecendo à nossa volta, discernirmos o tempo, é não ter pacto, não ter harmonia, não ter aliança com o pecado. Quando a gente fala de se acostumar com o pecado, é porque para algumas pessoas o pecado tornou-se um hábito. Faz parte da tua rotina, é algo habitual para ele, e nós jamais devemos nos acostumar com o pecado. Podemos falhar sim, podemos errar sim, mas é algo que não faz parte da nossa rotina, é algo que, caso algum de nós venhamos a falhar, imediatamente pedimos perdão e abandonamos aquele pecado, abrimos mão daquele pecado, rejeitamos aquilo, não temos comunhão com aquilo. E vigiar é manter uma comunhão constante com o nosso Deus, na presença de Deus, naquilo que Ele tem nos instruído, nos orientado, nos mandado fazer, realizar, seguir. Marcos 13, por gentileza, data show também, caso você queira abrir o seu celular, fique à vontade, mas aqui eu consigo compartilhar com a igreja. 32. Mas a respeito daquele dia, o dia em que nós seremos arrebatados, mas a respeito daquele dia ou da hora, e ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Segue. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que é estar de sobreaviso? É estar sobreavisado. Eu, no meu trabalho, eu concorro, vou colocar assim, fica mais fácil de entender. A Kézia, eu acho que não faz mais isso, mas eu, no meu trabalho, ainda faço. Concorro à escala de sobreaviso. O que é escala de sobreaviso? Pode deixar o texto, Vitória. Esse daí, 33. O que é escala de sobreaviso? É escala de prontidão. Durante o mês, eu tiro 2 sobreavisos. 2 vezes dias aleatórios no mês, eu estou de sobreaviso. Eu, geralmente, quando eu vou dormir, boto o meu celular no modo silencioso, 9 da noite, vou dormir com a minha esposa, desligo, no outro dia acordo para o trabalho. Quando eu estou de sobreaviso, eu não posso desligar meu celular, porque eu fico de prontidão de 7 horas da manhã de um dia às 7 horas da manhã do outro dia, ou seja, eu estou 24 horas de prontidão, que eu tenho que estar com o meu celular ativo, na mão, atento, eu tenho que estar com ele preparado para toda e qualquer eventualidade. Pode ser que me liguem 2 da manhã, tendo algum episódio, e eu preciso estar presente. Ao longo desse meu tempo, eu fui acionado, acredito que umas 2 vezes, se não me falha a memória, já ao longo desses quase 20 anos de serviço. Então, mas aconteceu. É algo que eu não esperava, é algo inesperado, mas eu estava de sobreaviso. Então, estar de sobreaviso é justamente isso. Estar de prontidão, estar pronto, estar ligado, porque a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer segundo, você pode ser chamado. Você pode ser acionado, você pode ser arrebatado. Então, esta é a nossa visão, essa é a nossa sensibilidade. Nós devemos, então, estar constante, de sobreaviso, vigiando e orando, como diz o texto. Então, vigiar envolve oração, vigiar envolve santidade, vigiar envolve atenção. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. É uma palavra extremamente conhecida da igreja, está lá em Mateus capítulo 25, versículos do 1 até o versículo 13. Fala dessa vigilância, fala da parábola das 10 virgens. Nós conhecemos a história. Eu não vou ler para remir o tempo no tocante à parábola das 10 virgens. E elas sabiam então que o noivo ia voltar, estavam lá, estavam todas preparadas. Eis o noivo, saía ao seu encontro, o noivo chegou, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. A história da parábola todos nós conhecemos. Amém, igreja? Eu não vou ler, porque essa igreja aqui ela é muito apta na palavra, então eu não vou entrar nas nuances, não. Mas vamos trazer o entendimento.
E o texto deixa claro de que todas eram virgens, ou seja, todas tinham aparência espiritual. Todas tinham aparência espiritual. Todas aparentavam, todas eram virgens, todas tinham aparência de noiva de Cristo, todas tinham aparência de espiritualidade. Todo mundo olhava e falava, poxa, essas 10 virgens daqui estão separadas, elas vão subir, porque a aparência delas apontava para aquilo. Todas tinham lâmpadas, ou seja, todas elas sabiam que o noivo ia voltar. Todas sabiam. Todas as 10 estavam cientes de que o noivo iria voltar. O texto diz que todas dormiram. Todas elas não sabiam o dia que ele ia voltar. Sabia que ele ia voltar, mas não sabia o dia que ele voltaria, o dia que ele viria para arrebatar a sua igreja. Apenas 5 delas, daquelas 10, tinham azeite suficiente. Apenas 5 daquelas noivas tinham vida espiritual consistente. Apenas 5 daquelas noivas eram constantes na presença de Deus. As outras 5 não tinham vida espiritual. Mas tinham aparência de espiritualidade, mas tinham lâmpada, sabia que Jesus ia voltar para arrebatar a sua igreja, sabia. Elas também não sabiam quando ia acontecer, de fato não sabiam, mas 5 tinham uma vida constante na presença de Deus. As outras 5 não tinham essa característica, não traziam consigo essa prudência, não traziam consigo essa vigilância. Amém, igreja? Estamos entendendo? Glória a Deus. A prontidão, a vigilância, amados, essa atenção, ela é individual. É de cada um de nós. A presbítera Andresa, ela não pode vigiar pelo Eduardo Guerra. Não. Ele tem que ser vigilante, ela tem que ser vigilante. A vigilância, ela é individual, amados. Mateus 25:10, eu vou só citar, não preciso colocar aí, o texto dentro das 10 virgens diz o seguinte: e as que estavam apercebidas, e as que estavam atentas, e as que estavam vigilantes, e as que estavam com o modo vigia ligado, entraram com ele para as bodas ou bodas, e fechou-se a porta. As noivas que estavam vigilantes, que estavam apercebidas, que estavam atentas, ao ouvir o grito, eis o noivo, sair ao seu encontro, entraram. Foram participar das bodas do Cordeiro. As que ouviram o ressoar da última trombeta no futuro, os que irão ouvir o ressoar da última trombeta, serão arrebatados e entrarão nas bodas do Cordeiro, participarão das bodas do Cordeiro. Não basta esperar, é preciso estar preparado, igreja. Não basta nós apenas esperarmos o arrebatamento da igreja, porque nós temos certeza que vai acontecer. Nós temos que estar pronto para este momento. Nós temos que estar preparado para este momento. No contexto das 10 virgens, o texto deixa claro que o azeite a gente não empresta. O azeite a gente não empresta. A vida com Deus, ela é pessoal, amados. A santidade, ela é individual. A intimidade, ela não se transfere. A intimidade que eu tenho com Deus, eu não posso transferir para minha esposa, eu não posso transferir para o meu filho, eu não posso transferir para minha nora, eu não posso compartilhar com meu irmão Yuri a minha santidade. A santidade, ela é individual. Eu não posso compartilhar com a minha irmã Thalita a vida de intimidade que eu tenho com Deus. Ela tem que ter vida de intimidade dela com Deus. Então, a nossa vida de intimidade com Deus, ela é pessoal. A nossa santidade, ela é individual, amados. A nossa intimidade com Deus, ela não é transferida. Cada um de nós devemos ter esta consciência. Cada um de nós devemos carregar isso. Os sinais da vinda de Cristo estão claros, claríssimos, mas muitos ainda não atentaram. Muitos ainda estão distraídos. Muitos ainda não perceberam. Vamos ler Mateus 24, rapidinho, a história de Noé. Deixa eu ver se dá tempo, dá, rapidinho. Mateus 24, leia comigo, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você lê na sua, de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39. Missionária, pode nos fazer essa leitura, amada, por gentileza? Mateus capítulo 24, versículo do 37 ao 39, por gentileza.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, minha irmã. Amém, minha irmã. Muito obrigado, missionária. Louvado seja o nome do Senhor. E não o perceberam. E não o perceberam. Não perceberam o quê? Quando Noé entrou na arca, senão quando veio o dilúvio e pegou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. As virgens que estavam apercebidas, estavam atentas, estavam preparadas, participaram das bodas do Cordeiro. E aqui nós vemos nesse texto as pessoas levando uma vida normal, levando uma vida de casamento, levando uma vista de festa, mas negligenciando a vida espiritual. Eles tinham uma negligência espiritual aí. E eles não perceberam, eles não atentaram, eles não estavam atentos à situação. Amados, o problema não é trabalhar, o problema não é casar, o problema não é prosperar. O problema é viver como se Cristo não fosse voltar. Como se Cristo não fosse voltar. Amós capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, querendo colocar aí, pode colocar, Vitória, não estava na lista não, mas diz o seguinte, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja minha, prepara-te, ó menina dos meus olhos, prepara-te, ó Romã dos campos, prepara-te, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o versículo 12, tá bom, filha, por gentileza? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então nós devemos estar preparados, amados. Nós devemos estar prontos, nós devemos estar aptos para subir. E para que nós estejamos prontos, preparados, aptos para o arrebatamento, é necessário que nós estejamos vigilantes, é necessário que nós estejamos atentos, é necessário que nós estejamos de prontidão, é necessário que nós estejamos de sobreaviso. Aí fica, pode tirar, aí fica algumas perguntas para você, para mim, para cada um de nós, reflexão para nossas vidas. Se Jesus voltasse agora, eu, você, nós teríamos lâmpada acesa, nossa lâmpada estaria acesa? Eu, você, nós teríamos azeite suficiente? Eu, você, nós estaríamos com o coração limpo? São perguntas para nossas vidas, reflexões para nossas vidas, para que nós tenhamos deste entendimento, para que nós tenhamos desta percepção. Nós vamos fazer umas 2 leituras e o Ministério de Louvor já pode se preparar, já estamos em rota de conclusão. Abra comigo, igreja, em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, por gentileza. Nós vamos ler os versículos 12 com a nossa pastora e o 17 com o nosso pastor. Versículo 12 com a pastora Nayufi, versículo 17 com a pastora Frânio, por gentileza. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus, muito obrigado, meu pastor, minha pastora, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 12, a parte A, eis que venho sem demora. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem, amados.
Nós não estamos vivendo um tempo de brincadeira, nós estamos vivendo o nosso último tempo aqui nesta terra, é o tempo derradeiro, são os nossos últimos minutos aqui, amados. O relógio do Apocalipse, eu não vou entrar no mérito que eu não trouxe para apresentar, ele foi ajustado, ele foi pontuado, ele foi alinhado para o mundo que não entende da palavra, que não tem discernimento, para eles está se aproximando do fim. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos às portas do arrebatamento da igreja, amados. Nós estamos às portas, não é tempo de brincadeira, não é tempo de religiosidade, é tempo de vigiar, é tempo de alinhar, é tempo de se posicionar. Estar com o modo vigia não é um fardo, amados. Você está com o modo vigia ligado, você, eu, nós, para as nossas vidas, isto não é um fardo, muito pelo contrário, é a maior expectativa da igreja. Quem ama a vinda de Cristo vive nesta terra muito melhor. Quem ama a vinda de Cristo vive nesta terra com prazer, com gozo, com alegria, com deleite. Antes de finalizar, já peço que o Ministério de Louvor suba e nós vamos fazer nossa última leitura na segunda carta de Paulo a Timóteo. Pode abrir a igreja comigo, capítulo 4. E o Ministério de Louvor já pode subir. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, meu Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler, igreja, apenas do versículo 8. Isso aqui é uma promessa para a tua vida, é uma promessa para a minha vida, é uma promessa para nossas vidas. Nós que amamos, temos essa expectativa, temos esta esperança da vinda de Cristo. Após isso aqui, você pede para o pastor nos dirigir a oração? Eu vou ler esse texto, a igreja aplaude e o nosso pastor nos dirige em oração. Versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 4. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aplauda o Rei Jesus. Glória a Deus. Te bendizemos, eterno Deus, e recebemos a Tua palavra como vinda do trono, cientes, conscientes de que amamos a Tua vinda, de que estamos de prontidão, Pai, que estamos ligados para que o Senhor nos tenha neste dia, na Sua vida, com a Sua vida, no Seu regaço, na Sua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.